Gostaria primeiro de agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e aos nossos pastores, né, por confiar, né, e a cada um de vocês, né, que vieram tirar esse momento, né, louvado seja Deus pela vida de cada um, né. E o tema, né, do que eu vou falar hoje é José e a perseguição, né. Então, o tema que eu vou estar falando é sobre esse tema. E se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou estar lendo aqui em Gênesis 37, do verso 1 ao 4, tá? Para que os irmãos venham entender. E a história de José é muito bonita, né? Eu creio que toda a igreja já conhece, mas a gente aprende toda vez que a gente, né, ouve. Pelo menos eu sou assim, né? Cada vez que eu, né, ouço essa história, eu fico impactado, né? Muitas vezes. Vamos lá, Gênesis 37, verso 1 diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó, quando José era um jovem de 17 anos. Cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os outros, né, filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas, verso 4 e último. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles, e por isso tinha ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele, né? Então, começando aqui, a grande realidade é essa, né, de José. Ele era um filho temente a Deus, né? Temente a Deus e obediente ao pai, né? E o que eu quero pegar aqui para os irmãos é que não se atiram pedras em árvores que não dão fruto, né? Você vê, os outros irmãos eram, né, nessa época, rebeldes, né? Não era fácil, né? E José contava o que eles faziam para o pai. Eles odiavam eles, né? E José, né, era perseguido pelos próprios irmãos, né? José era perseguido ali. Então, não se preocupe se está acontecendo, se está tendo perseguição, se tem luta contra a sua vida, contra a nossa vida, né? Se isso está acontecendo, é porque estamos dando fruto. Então, assim como José era temente a Deus, obediente ao Senhor, né, diferente dos outros, né, todos os outros ali acompanhavam o pai, porque o pai era um homem de Deus, né? A própria Bíblia fala, né, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele já estava ali na terceira geração. O pai, né, era um homem muito respeitado e obediente à palavra de Deus. Então, José era o que seguia, né, ali o que o pai fazia, né? Então, que continuemos. Não importa, né, as perseguições que venham, né, acontecer, né, porque de verdade, não é só porque somos cristãos que estamos, né, isentos de ser também perseguidos, assim como José, né? Porque como ele era obediente, temente, era para estar tudo top na vida dele, né? Se fosse acontecer alguma coisa, seria na vida daqueles que eram desobedientes, mas não, era na dele. Mas o que é isso? É porque Deus tinha um plano lá na frente na vida dele. Então, às vezes, a gente não entende, né, no momento. Por que estão passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou servo, sou fiel, obedeço a palavra, né? Estou sempre na igreja e está acontecendo. Então, creia que, às vezes, precisamos dessas lutas, de essas adversidades acontecer, para que a bênção venha chegar lá na frente. Porque quando acontece isso, é para que nós venhamos nos fortalecer. E pegando aqui para os jovens, né, pegue o exemplo, né, assim como José pegou do seu pai. Por mais que os outros, né, às vezes não pegaram, né, naquela época, depois a história muda, né, depois, né, ali no final vocês vão entender. Mas naquele tempo, os 10 irmãos,
né? Eram 13 total, né? Era uma menina e 12 homens, inclusive são as 12 tribos, né? Naquela época, José só que era obediente. Então, por quê? Porque o pai era. Então, os jovens, né, atual, né, nós aqui da igreja, né, os jovens da igreja, que venha pegar o exemplo do pai. Se tem alguém mais ali que não é obediente, mas seu pai é, sua mãe é, se anda nos caminhos do Senhor, então que venhamos seguir, venhamos, né, pegar esse lado. Igual a pastora pegou, né? Se não é legal, se não pratica, aí não pega, né? Aí você tem que sair fora, você tem que fazer o melhor, mudar daqui para frente, né? Eu tenho um exemplo na minha vida, né? A família da parte, né, da minha mãe tem lá uma certa, que eles falavam de moral, né? Que era, como é que a palavra me fugiu aqui, mas para eles era muito top, né? De ser pecador. Só que a partir de mim quebrou, caiu por terra, né? Para mim isso não é nada legal, né? Para mim caiu por terra. A partir da minha vida é de fidelidade, né? Mulher só a minha, não tem que ter outra mulher. A minha me completa, né? A gente não dá conta nenhuma e vai atrás de outros. Que isso? Vai suprir a mulher por completo, em tudo. Não dá certo. Então, que o jovem pegue, né, o exemplo do pai. O pai é um servo de Deus, obedece a palavra, anda nos caminhos do Senhor, assim como Jacó era. Então, que devemos fazer a mesma coisa. Agora, se não é, se tem essa moral, né, supostamente, né, de pegador lá atrás, então cai por terra. Né? Se não tem uma vida que condiz com a palavra de Deus, então, né, aí não segue como exemplo. Mas que venhamos pegar o exemplo, né, o exemplo bom. Assim como José pegou. Os outros 10 não praticavam, né? Os outros 10, né, perseguia, na verdade, né? Mas José fazia exatamente como ele via o seu pai fazer, né? Que era um servo e Deus o abençoava, então ele servia. E aconteceu muita diversidade na vida dele, né? Ele foi perseguido, né? Vocês vão acompanhar aqui a história, vão ver o quanto ele foi. Mas é porque Deus tinha algo muito grande lá na frente para ele. Então não se preocupe, se está tendo perseguição, se está tendo luta, é porque Deus está querendo fortalecer nós. Para que quando a bênção chegar, nós estamos preparados, né? Não perca a bênção, não deixa a bênção passar, né? E outra coisa aqui, eu quero ver aqui no verso 5, continuando aqui em Gênesis 37, né? Fala assim, ó. Certa vez José teve um sonho, né? E contou aos seus irmãos. E aí é que ficaram com mais raiva dele, né? Então, os irmãos de José não gostavam mesmo dele, né? Não gostavam porque o pai amava, era filho da velhice, né? Eu achei interessante que uma parte, gostaria até de compartilhar com os irmãos, que a Bíblia fala aqui que Bila e Zilpa era esposa, né, de Jacó. Mas elas eram consideradas como concubinas, né? Porque, né, tanto Raquel como Leia deram elas para que ela viesse, né, lidar com Jacó, naquela época era normal para eles, né? Para que viesse dar filhos para ela, mas os filhos seriam delas, né? Tanto de Leia como de Raquel. Então, Bila e Zilpa, né? Então, entre elas seria concubinas. A palavra, né, fala que esposa, porque elas deram filho também, né? A Jacó, né? Então, vamos lá. E o que eu aprendo sobre esse versículo, né? De José? A Sâmula, interessante, comentou sobre isso, né? Lei, né? Falou sobre também. Às vezes não devemos, né, compartilhar sonhos, né? A gente precisa, às vezes, ter cautela com quem vão falar. Não pode ser para qualquer um. Às vezes o próprio parente, né? Que aqui era família, né? Às vezes não abraça, né? Não sonha junto com a gente. Não sonha junto, né? Com a gente. Então, a gente tem que ter muita cautela, né? Então, se você tem um sonho, aqui o de José, ele foi, né, um sonho, ele realmente dormiu, né, e sonhou, né, teve uma visão que Deus estava mostrando o que ia acontecer lá na frente. E ele, né, todo humilde, né, quis compartilhar com os irmãos. E os irmãos não gostaram de maneira alguma, né? Então, se por acaso eles iam ter que se curvar, né, diante dele. Né? Os irmãos quiserem acompanhar a história, começa de Gênesis 37, né, vai até os 50, tá? Uma história muito, muito linda mesmo. Então, que venhamos sonhar acordado. Não podemos deixar de sonhar, a pastora bem falou, né? Dos 39, 40. Realmente, é uma época que você sonha e que a gente vê a probabilidade, essa palavra não sai, né?
que a gente vê, tem expectativa de uma realização. Essa é uma fase muito top da vida da gente, dos 30, né, você tem mais maturidade, e aí que venhamos sonhar assim acordado. E eu sonho mais, né, tenho muito sonho, e se for da vontade de Deus, né, vou realizar. Já realizamos muito, né, a nossa família, mas a gente vai conquistar mais, né, primeiro espiritualmente, que é crescer em Deus, né, você está dando, né, estamos tendo essa oportunidade, vamos sim crescer nele, porque se crescer, né, se nós crescer em Deus, vai ter certeza que as outras coisas vão ser acrescentadas. Então esse é um dos meus sonhos, né, de crescer mais em Deus, né, e aí com certeza, né, crescer nas outras áreas, porque se priorizarmos as coisas de Deus vai dar certo, né. Então que venhamos sim sonhar, mas cuidado com quem vamos compartilhar. De preferência, deixa para testemunhar. Realiza o sonho, né? Às vezes você sonha ali com seu cônjuge, né? Assim, né? Que é realmente se ela tem a mesma, né, o mesmo sonho que você, que tenha situação que às vezes o cônjuge não sonha, né? Do mesmo. Mas nós como cristãos precisamos sonhar junto com a nossa esposa, né? A esposa com o esposo, né? Os filhos precisam ter essa união, assim, às vezes de conquistar ali também junto. Então, mas que deixamos para testemunhar. Então sonhamos, né? Concretizamos e aí contamos. Para engrandecimento do nome de Deus, né? Porque de verdade, na minha vida mesmo já entrou água em sonhos. Porque com a maior simplicidade, a maior felicidade. Mas é bom, né? A gente compartilhar alguma coisa com alguém. Mas às vezes é o que a Sandra falou, né? Não é alguém de confiança, não é alguém íntimo, né? Não é alguém que se possa confiar, né? Não é alguém para aquilo. Às vezes é para outra situação, né? Às vezes só para bater um papinho, bater uma conversa fora, um negócio e pronto. Mas já entrou água em sonhos meu, por causa disso. A gente fica tão feliz quando você está com um sonho ali e vê a possibilidade de realização, que aí você quer compartilhar. E é onde pode entrar água no sonho, pode no concretizar. Então o melhor é o quê? Sonhar. Vamos continuar sonhando, né? E sendo da permissão de Deus, realizar. E vir aqui no altar para contar o testemunho, para engrandecimento do nome dele, né? Eu creio muitos testemunhos aqui de realização de sonhos na vida de cada irmão, tá? Continuamos sonhando acordado. José sonhou dormindo, a gente sonha também, mas agora sonha acordado, né? E vamos realizar, né? Vamos estar, né, realizando. Eu quero já descer um pouquinho mais, mas continuando no capítulo 37, né? E verso 18 e 28, né? Eu quero ler novamente esses dois. Aqui, ó. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto começaram a fazer planos para matá-lo. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata, né? E os ismaelitas levaram para o Egito, né? Levaram para o Egito, né? Os irmãos ali de José, para quem conhece muita trajetória, fizeram isso, né? Eles planejaram matar o próprio irmão. Olha a raiva que ele tinha dele, né? Eles não entenderam que aquilo era plano de Deus. Deus revelou só para José. José, como era temente a Deus, né? Assim, recebeu, continuou ali temente, não murmurou, não reclamou, mas o irmão não. E como eles não eram felizes, né, com o irmão, porque ele entregava eles para o pai dele, né, porque ele era de confiança do pai, porque ele fazia, né, a vontade tanto de Deus como do pai. E aí ele tinha muita raiva, né, que ele não tinha essa moral com o pai. José tinha, né, José tinha tanto moral com o pai como com Deus. Por isso o plano de Deus era lindo na vida dele, né, era muito lindo. Então tem muitas coisas, às vezes, que precisa acontecer na nossa vida, coisas desagradáveis, né, para que coisas grandes, coisas melhores, venham acontecer lá no nosso futuro. Foi assim na vida de José, né? Ele foi ali, né, jogado no poço, depois vendido como escravo, né? Foi um sofrimento e tanto, né? Às vezes José não entendia porque estava passando por tudo aquilo, sendo que ele era temente a Deus, sendo que ele era obediente. Então eu volto a falar, né? Tem situação que acontece na nossa vida que é para nós, para nos fortalecer, por mais que seja grande a luta. Não, de verdade, já passei por muita luta, mas não sou de murmurar, não. Eu não sei se alguém aqui já, né, tem
já ter me visto e murmurar, mas eu acho que não, né? Eu sempre sou de agradecer, né? Sempre estou agradecendo, sempre alegre, porque eu sei, né? Toda vez que tem uma luta grande, sempre lá na frente tem algo, né? Uma vitória, uma bênção, né? Então eu sei que o Deus que a gente serve, né? Cuida da gente. Então assim, esse foi também, né? Isso foi o que aconteceu na vida de José. Então ali foi algo muito, né? Até José não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele precisava passar por aquilo para chegar onde Deus queria, né? Na vida dele, né? Precisava, né? Então você foi assim, aqui ó, eu até coloquei aqui, né? Foi assim na vida de José, né? Ele, né, precisou, né? Passar por todo esse processo. Então tudo isso é um processo da nossa vida, né? Não que temos que sofrer, que temos que passar por adversidade, mas eu falo, se chegar a acontecer, não murmure, não fique triste, né? Coloca na presença de Deus, vamos fazer a nossa parte, né? E vamos esperar, porque quanto maior for a luta, eu creio que maior será a vitória. Amém? Então não devemos reclamar de maneira alguma, né? Porque tudo aquilo que sai da nossa boca, tudo aquilo que a gente professa, né, tudo aquilo que a gente, né, declara, né, normalmente tende a acontecer. Então se você fala coisa boa, né, rapaz, vai acontecer coisa boa. Por mais que a prova às vezes está sendo difícil, né, mas vai sim, né, acontecer coisas boas, né. Okay, Deus não dá uma carga que não possamos carregar. Pode ter certeza, essa frase ela é muito bem colocada, né, essa fala, né, dentro da Bíblia. Ele não dá uma carga que não possamos carregar. Então, se está acontecendo na nossa vida, pode ter certeza, né, que é suportável. É suportável. Né? Então, vamos vencer. Né? Não importa o tamanho da luta. Né? Não importa o tamanho da adversidade, da perseguição. Né? Deus sabe da nossa capacidade. Então, se Ele colocou alguma coisa, né, em nossa vida, alguma coisa na nossa mão, pode ter certeza. É porque nós temos a capacidade. Né? Eu falo em tudo. Eu falo no ministério, eu falo às vezes na profissão, eu falo a família, né? Às vezes falo, não, mas isso é um peso muito grande para mim, eu não dou conta de liderar essa família, eu não dou conta às vezes desse negócio, né? Ou não dou conta às vezes de fazer essa obra. Se Deus colocou na sua mão, você dá conta. Se Deus colocou na minha mão, é porque eu dou conta, né? Claro que eu preciso fazer a minha parte, que é me preparar, né? O que eu quero fazer no ministério de Deus, preciso praticar mais a Bíblia. Eu preciso cultuar mais. Eu preciso buscar mais a presença de Deus, né? Se a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele, né? E Ele vai usar, né? E pode ter certeza que Ele não dá a carga que não possamos carregar. Aqui eu já vou lá para Gênesis 39, né? Verso 1 ao 3 diz assim, ó. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor, né, estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Né? Assim que José foi vendido ali, né, os ismaelitas chegaram a vender a Potifar, né, e logo que ele chegou lá, o dono dele percebeu, né, que Deus era com ele, que as coisas estavam acontecendo. Assim alguém, né, que Deus, né, está no controle. Assim é quando a gente dá lugar para que Deus trabalhe. Aonde você estiver, a presença de Deus vai ser, né, ela vai acontecer. E Deus vai abençoar e vai, né, tá cuidando. Então, assim como foi na vida de José, né, Deus era com ele, Deus é conosco, Deus é na nossa vida, né? Se continuarmos fiel, né, firme na presença dele, né, ele vai fazer, né? Ele não vai nos envergonhar, né? Vamos ser abençoados e aonde passarmos vai ser bênção, né? Deus vai brilhar em nós, né? Então, se é Deus que está no controle de nossas vidas, né, não precisamos nos preocupar. É só continuar vigiando, né, firme na presença dele. Nem mais ele fará. Firme, fique firme, né? Eu sei que não é fácil, tem hora que não é fácil, né? Mas não é impossível, né? E é maravilhoso estar na presença de Deus, né? Eu louvo a Deus, né, por Ele cuidar de mim, né? Cada dia está me
e fortificando, né? Fortificando a minha fé. É o que eu quero para cada um, que o Senhor fortifique a fé, né, de cada um. Para que aonde estivermos, né, Deus esteja conosco e abençoando por onde passarmos, né? Que venham fazer a diferença. Verso 7, continuando no 39. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venham, vamos para a câmara. Precisamos fugir da aparência do mal. José fugiu, né? Muitos, né, pregador falam, né, que um dos maiores, né, exemplos na Bíblia de guerreiro, de homem forte, é José. Ele fugiu da mulher, né? Ele fugiu da mulher que estava dando mole para ele. Às vezes é mais fácil enfrentar, às vezes, uma guerra, né, do que isso para algumas pessoas, né? Mas José fugiu. Viu que estava aparentando ser mal ali, ó, deu no pé. Nós não somos fortes o suficiente, não, né? De verdade, se a gente acha que não, que pode falhar, que fujamos, né? Então, tá vendo alguém na rua aí, vai falar para os homens, né? Olhou, viu, é indecente, tira o oi. Olhou 2 vezes e pecou, né? Então, foge. O pastor hoje mesmo está falando, né, na ministração dos pregadores, né, sobre academia. Se você não se sente confortável, se não está legal, às vezes o ambiente tem pessoas que não estão muito, né, adequadamente vestidas, né, que às vezes não é academia cristã, né, podia ter, né, só cristã, né, seria tão top. Mas não olhe, né, tira, tá rolando uma música ali, não dá moral para aquilo, né. Então, mas se você não sente que é capaz, então sai fora daquele lugar. Se você acha que pode pecar por causa daquilo, dá no pé. Dá no pé, vai fazer caminhada, né? Caminhada, né? Vai em casa, compra uns exercícios, né? Uns aparelhos. Mas precisamos fugir. José foi esperto, né? José foi forte, né? José foi guerreiro. Ele fugiu, né? Viu que estava aparentando ser mal ali, ele deu no pé mesmo, né? Então nós precisamos praticar o que a Bíblia pede, né? Fugir da aparência do mal. Tá? Fugir sempre. E José fugiu. O verso 17 diz assim, ó. Aí, né, contou a mesma história, né? Ela, né, contou para Potifar, né, quando ele chegou, que ele não estava no momento. Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Para que os irmãos venham entender, né? Ela tentou, né, muitas vezes contra José ali, né? Na verdade, ela que tentou abusar de José, né? E jogou a culpa dele. Aí, quando José, né, toda vez ele fugia, né? E aí ela pegou e ficou com a capa dele e ela não aceitou a rejeição. A mulher de Potifar não aceitou a rejeição. Aí ela gritou aos empregados dizendo que ele tinha tentado abusar dela. E aí Potifar ali, quando chegou, mandou José direto para a cadeia, acreditou nela, né? Então, o que acontece? Pode até ter calúnias, mentira, né, contra a nossa vida. Que foi o que aconteceu com José, né? Ela mentiu ali contra a vida dele. Mas uma grande verdade, né, que não precisamos nos preocupar. Mentira tem perna curta. Um ditado popular, né? Mentira tem perna curta. Um dia vai sair à tona, né? E não ia ser diferente na vida de José, né? E ela, com certeza, ia ser desmascarada logo, logo, né? Então não se preocupe, né? Pode até levantar calúnias contra a gente, mas Deus está vendo todas as coisas, né? E na hora certa ele entrará com providência, né? E quem levantou vai ser envergonhado, né? Quem levantou a calúnia vai ser envergonhado, né? E você vai testemunhar o quanto, né, Deus tem feito, né, na sua vida. Deus não vai deixar nós ser envergonhados, né? E José é preso, né? Então na vida de José era uma luta atrás da outra. A trajetória até, né, a bênção chegar, né? Que trajetória, né? Que luta, que perseguição. Às vezes acontece na nossa vida. Pai, mas será se não vai passar não essa perseguição? Será se esse sofrimento vai não? No momento certo, né? Então o que nós temos que fazer? Buscar mais a presença de Deus. Andar mais, né, conforme a vontade dele. Talvez o que está pegando é isso. Talvez a demora é essa. José permaneceu firme. Está acontecendo, ele não murmurou, não deixou de servir a Deus, né? Continuou. Então, nós não vamos fazer diferente de José, não. Vamos continuar. Se vier a luta, firme na presença de Deus, né? Ele é Deus todo momento, né? Se
É igual a música, né? Se chegar a adoecer, ele é Deus. Curado, é Deus. Né? Se está passando uma escassez, ele é Deus. Né? E a bênção chegou, ele é Deus. Não vai fugir da igreja não vai sair fora não. Né? Às vezes acontece, a bênção chega e vai fora. Não quer abençoar, né, a igreja ali com a parte que Deus pede. Então, continuemos firme, né? Firme. Então, foi luta atrás de luta ali, ó. Mas tudo aquilo era necessário, né? Então, não nos preocupemos. Assim como na vida de José, estamos passando por algumas situações, né? E processos para alcançar aquilo que Deus quer para nós. Tudo isso é um processo, né? Continuando aqui no verso 8, diz assim, no capítulo 39. Eles responderam, cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar sonhos, disse José. Vamos, conte o que sonharam. Né, o padeiro, assim que José foi jogado da cadeia, né, foi ali caluniado, né, mentiram contra a vida dele, o padeiro e o copeiro, né, foram presos. Né, José estava lá. Loguinho José se tornou encarregado, né, lá na cadeia também. E aí eles tiveram um sonho cada um, e José, né, falou exatamente o que está escrito aqui na Bíblia. Né, e eles contaram, né, o sonho a José. Né, e aí José revelou os sonhos dele. Né, então José revela os sonhos do alguém. E Deus dá a cada um um dom. Deus dá a cada um um dom. Né, a gente aprende aqui na vida de José. E Deus deu a José o dom de revelar sonhos. E o nosso dom, será qual que é? É louvar? É tocar? É pregar a mensagem? É chamar pessoas para vir para a casa de Deus? É ganhar almas? Ovelhas, né? Que traz ovelhas. Então nós temos que ver qual que é o nosso dom. E praticar o nosso dom. Né? Praticar. Às vezes é cativar a pessoa que acabou de chegar. Esse é o nosso dom? Então bora cativar. Né? Mas se o seu dom é chamar a pessoa, tem gente que tem um dom muito, né? De trazer pessoas novas para a igreja. Então, quem tem o dom de fazer isso, traz. E quem tem o dom de cativar, cative. Né? E quem tem o dom de pregar a mensagem, né? Que é para mostrar o caminho do Senhor, né? E levar até a salvação. Então, que venha se inscrever para pregar a mensagem. Né? Então, venhamos usar o nosso dom. Assim como José usou o dele. Né? José usou o dom dele ali. Né? Então, aqui, ó. José tinha o dom de revelar sonho. Né? Então, ele precisava estar na cadeia para revelar aqueles sonhos. Então tudo aquilo era um processo na vida dele. Ele precisava estar naquele lugar para revelar aquele sonho. Para quê? Para que ele chegasse aonde Deus queria que ele viesse chegar. Né? Aqui, ó. Porque o melhor estava por vir. Né? O melhor estava por vir. Quem que ia sonhar? Quem que seria o próximo a sonhar? Faraó. E o que ia acontecer? Bora lá. Aqui, ó. Deus sabe todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Então precisamos, né, passar pelo processo para alcançar, para que a bênção aconteça, né? José da cadeia era um processo, né, que ele precisava passar. Ele precisava passar por isso, né? E aí, quem foi o próximo a sonhar? Faraó, né? Quando ele sonhou ali, quando o copeiro e o padeiro sonhou, e José revelou que os sonhos, aconteceu exatamente o que José falou. Era Deus, né, que estava explicando ali. E só que José pediu para que o copeiro lembrasse dele quando estiver diante de Faraó. Mas o copeiro se esqueceu, passou 2 anos. Aí o Faraó fez sonhar. E por que o copeiro às vezes esqueceu? Né? É que talvez a vaga que tinha lá só era de padeiro. Porque o padeiro foi pro saco naquele, né? Foi enforcado, né? Então, a vaga que Deus tinha para José só ia acontecer depois de 2 anos. Por isso que o copeiro, né, esqueceu dele. Né? Então, às vezes não é no nosso tempo. A gente fica apressado, mas era para ser. Né? O José ali, ó, salvou a vida dele, né? Falou ali, aconteceu exatamente. O cara foi salvo. O cara esqueceu dele completamente. Né? Já pensou? Uma bênção na vida dele, foi salvo, voltou a trabalhar. Tá? É porque a vaga que tinha lá, né? Não era o que Deus tinha, né, preparado para José. E às vezes é isso. Às vezes é porque o que Deus tem para a gente não é nesse momento. Às vezes precisa ser, né, passar por esse processo para que a bênção, né, venha acontecer lá na frente.
né? Então precisa acontecer isso aqui. Amém? E aí o que aconteceu? 2 anos se passaram e quem foi que sonhou? Faraó. Né? Aí agora sim chegou, né, o momento, agora chegou o tempo, né, que Deus tinha, né, o que Deus tinha para José. Né? Então eu coloquei aqui, 2 anos se passaram e quem sonhou foi o rei. Né? E o copeiro se lembra de José. Né? Não pense que era tarde, porque não era. Era no tempo certo. Era no tempo certo, era no tempo que Deus tinha, né, as bênçãos ali para José. Então não se preocupe, se está demorando, é porque não é o tempo. E às vezes está demorando, talvez pode ser alguma falha da nossa parte também. Às vezes está faltando nós buscar mais, uma intensidade, né? Pode ser isso também. Então nós precisamos, né, nos atentar para isso. Né? Então, no tempo certo vai acontecer. Né? No tempo certo vai acontecer. Aqui, ó. Era no tempo certo, era no tempo de Deus, né? Aí, aqui, ó. Aí aconteceu exatamente. Surgiu a vaga de governador. E aí Deus se lembra de José. O copeiro se lembra de José. Né? Então, quando o faraó ali teve os sonhos, não, se vocês quiserem, né, essa história, aprender mais, vai lá, Gênesis 37 até os 50, é linda demais. A gente mergulha na história. Aqui é porque não dá pra passar tudo, se fosse passar até meia-noite. Se o irmão quiser, né? Mas é lindo, né? E aí aconteceu exatamente isso, né? 2 anos depois, o copeiro se lembra de José. O faraó sonhou, aí ele falou: Senhor, eu esqueci, perdoa, né? Mas o hebreu que está na cadeia, né, revelou tanto no sonho como do padeiro, e aconteceu exatamente igual. Então traga José até mim. E José, além de revelar o sonho, ainda deu um plano de ação, né? E quem que tinha mais preparado para aquele cargo? Só José. Só tinha ele. Porque era o que Deus tinha para a vida de José. Governador do Egito. Então José precisava passar por tudo aquilo, né? Ele precisava passar por tudo aquilo. Ele precisava ser perseguido pelos irmãos, né? Ser ali quase morto, né? Precisava ser vendido como escravo. Precisava, né, acontecer aquilo na casa de Potifar para que ele fosse para a cadeia. Porque era tudo um processo na vida dele. E mais a grande bênção chegou na vida dele. Então não se preocupe se a sua bênção está demorando, porque ainda não é o tempo. Mas eu refriso, às vezes nós precisamos fazer a nossa parte também. Pode ser que às vezes não estão fazendo aquilo que Deus quer também, né? Mas no tempo dele vai acontecer. E a bênção vai ser grande. José se tornou governador do Egito. E é isso que Deus tem para nós. Então o melhor, e no tempo certo, vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né? Que Deus seja louvado. Aplauda ele, que ele é merecedor de toda a honra e glória.